Achei aqui uma passagem bem interessante, quer ver? Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Alguém já tinha chegado e dito isso para ele. Ah, ele fala que é rei. Por que eles disseram isso? Para Pilatos matar logo ele, né? Porque naquele tempo só os humanos podiam reinar, né? Então, na maldade, o pessoal já entregou ele falando, ó, ele tá dizendo que é rei. Aí, ou seja, se ele dissesse eu sou. E ele era rei mesmo. Era, não é, né? É rei, né? Se ele dissesse assim pra Pilatos, sou rei, que é a verdade, né? No caso, ele mesmo ia se condenar com a própria boca. Aí tá aqui, ó. Respondendo Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Que ele já sabia, né? Que alguém tinha falado isso pra ele. Na intenção de condenar ele, né? Aí Pilatos respondeu: Porventura, eu sou judeu? A sua nação, os principais sacerdotes, entregaram-te a mim. O que você fez? Aqui, ó. Aqueles que deveriam tê-lo recebido, né? Com alegria, porque ele era o filho de Deus, foram os primeiros a entregar ele. Ele respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. É difícil entender isso, né, mano? Mas se eu ouvisse isso de um cara que eu não conheço, eu ia dar uma atenção, entendeu? Eu ia pensar, pô, se esse cara não é daqui, o reino dele não é desse mundo, no mínimo ele deve ser um alienígena, né? Eu ia pensar isso. Mas ele não é um cara qualquer. Aí o Pilatos falou pra ele: Então você é rei, né? Logo tu és rei. Eles queriam porque queriam que ele assumisse, entendeu? Que era rei. Aí Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Aí ele explica: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele explica para ele, né? Ele não fala, não admite, eu não sou rei, eu não sou rei. Ele não fala nem que é e nem que não é. Só fala que o reino dele não é desse mundo. E depois ele fala que ele veio para dar testemunho, né, da verdade. E quem escuta a verdade ouve a voz dele. Então, como é que você tem ido aí? Você tem ouvido a voz dele falando com você? É isso que eu me questiono, entendeu? Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Ou seja, eu não tinha acusação contra ele. Como que você mata alguém sem ter nenhuma acusação contra essa pessoa? Aí ele falou: Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa, que era para celebrar justamente a Páscoa. Ela foi feita, gente, para celebrar a Cristo lá no Egito. Aí tem: Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?
que era Jesus no caso, né? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Eu fui aqui no Google pesquisar o que significa a palavra salteador. E a palavra salteador significa um assaltante. O cara era um assaltante de estradas. E o mundo preferiu soltar um assaltante, um criminoso, do que soltar um cara justo, entendeu? E aí eu fico aqui, mano, pensando com meus botões. Isso também se aplica muito a gente, entendeu? Por exemplo, a pessoa fala assim: ai, se eu tivesse lá quando Cristo estava sendo crucificado, eu soltava ele, eu ia lá, eu ia ajudar. Ia nada, cara. Com as suas escolhas de hoje você mostra. Você ia ser o primeiro a atacar uma pedra, a cuspir, a comemorar quando ele estivesse lá pendurado, a se divertir quando o sangue estivesse correndo. Você ia ser. Com as suas atitudes você mostra isso. Entendeu? É a mesma. Vou fazer uma analogia. O cara fica aqui reclamando. Ai, o Lula é um bandido. O Lula é um bandido. Quem foi que colocou ele lá? Foi você. Você colocou ele lá. Você preferiu o mundo. Você prefere colocar um criminoso no poder. As pessoas ficam falando assim, esperando coisas boas do mundo, né? Que o mundo vai ficar bom. Não vai. O mundo não vai ficar bom. Sempre vão escolher o bandido para governar, para ser o rei. Foi assim desde os tempos de Cristo, cara. Quando eles soltaram Barrabás, eles preferiram um bandido do que o Filho de Deus. O mundo prefere um bandido do que o Filho de Deus. Entendeu? E não mudou. Nada mudou. Sempre vai ter um bandido ali solto. É isso que o mundo quer. E você que fica aí condenando, dizendo que o Lula é um ladrão, você confirma que você cuspiria, que você soltaria Barrabás também, quando você faz as piores escolhas. Aí você fica pensando que você pode enganar a Deus, mas você não engana. Você soltaria Barrabás. É difícil, cara. É difícil admitir. Eu sou um perverso mesmo. Eu sou uma pessoa ruim, cara. Eu cuspiria no rosto de Jesus. É difícil admitir isso. Mas às vezes é preciso, entendeu? Pelas suas escolhas você mostra pra Deus o que você faria. Eu não tô aqui, cara, pra dizer que eu sou santo, entendeu? Eu também erro, mas eu procuro fazer isso aqui. Quando ele disse assim, aqui ó, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É assim. É assim que você vai mostrar pra ele, entendeu? Quando você parar de viver uma vida de merda, de ilusões, cara. Começar a ser você de verdade. É assim que você mostra pra Deus. Que você escolheria, sim, ouvir a verdade. Ao invés de ficar se iludindo, mano, na putaria. Na, se degenerando, entendeu?
comendo lavagem, cara, sendo que você nasceu pra ser um príncipe, pra ter do bom e do melhor, pra ter um emprego digno, uma casa. Você prefere viver na merda, na lama. As coisas, o segredo tá sempre nas coisas simples. Então, pessoal, só para concluir o raciocínio, não espere coisas boas do mundo, cara, porque não tem. Como vocês viram aqui, ó, a palavra de Deus não mente. É a verdade. Eles vão preferir soltar um ladrão. Você vai confiar? Entendeu? Eu sempre falo para minha filha: filha, eu já fui lá no mundo. Não tem nada lá para você, cara. Lá você só vai encontrar sofrimento, dor, vergonha, mentiras, traições, medo. Eu falo porque eu vim de lá e eu já experimentei. Eu não tô falando aqui pra vocês uma coisa da boca pra fora, entendeu? É só isso que tem lá. Então procure, filha, fazer. Eu falo pra minha filha, procure fazer boas escolhas na sua vida, entendeu? Porque não tem nada lá. Não tem nada no mundo, cara. Não se iluda. Não tem.